Olá, amante do terror. As perguntas de como são os funcionários da Fundação SCP ou como eles são ranqueados são perguntas que muitos fizeram, muitos fazem e até eu me fiz. Eu já fiz um vídeo bem parecido, mas as informações são só sobre as classes, da classe A a D. Por isso eu não vou triscar nessas classes aqui hoje. Se você quiser, depois desse vídeo você vai até aquele e veja as classes com mais detalhes. Bom, a começar pelo seguinte, os funcionários são divididos em 5 títulos e 6 subtítulos. Os pesquisadores são clássicos cientistas da Fundação, que lidam com a pesquisa em objetos SCP, organizando experimentos, testes, estudos, entre outras coisas para conseguir a resposta sobre eles. Assim, quem sabe possuindo respostas de como contê-lo melhor e, quem sabe, diminuir a sua classe de objeto. Eles são divididos em 3 subtítulos. Pesquisadores sênior são os mais experientes, com décadas e décadas de trabalho. São pesquisadores da mais alta posição e geralmente são os que coordenam os experimentos. Pesquisadores padrão são os que têm muito tempo, mas que geralmente não passa de uma década de experiência. Geralmente eles são encarregados de estudar um aspecto específico de um objeto. Por exemplo, SCP-173. Alguns estudam como ele consegue produzir resíduo orgânico, outros do que ele é feito, e outros o porquê ele consegue se mover tão rápido se ninguém estiver olhando. Pesquisadores júnior são aqueles que não têm tanta experiência ou mesmo são novatos, trabalhando em times e recebendo treinamento. Geralmente não podem dar opiniões sérias. Agora indo para os agentes. Os agentes são funcionários de campo, ou seja, que trabalham fora das instalações da Fundação. Basicamente são eles que identificam anomalias que vagam pelo mundo. Mas eles não são soldados, então se eles perceberem qualquer tipo de anomalia, eles precisam chamar reforços imediatamente. Tem 2 tipos de agente. O agente disfarçado, que se infiltra na polícia, hospital ou qualquer coisa do tipo que geralmente atrai anomalias, e o agente investigador, que faz justamente isso. Investiga por anomalias em locais isolados ou que tiveram suspeitas de atividade anômala. Os especialistas de contenção são tipo os engenheiros e técnicos. São eles os responsáveis por construir as celas, câmaras e jaulas de contenção, e por fazerem a manutenção dos sistemas, estruturas e outras coisas. Eles não são combatentes, e por mais que alguns deles tenham uma arma de autodefesa, a coisa mais mortal que a maioria tem na mão é uma chave de tubo. Agora temos os combatentes, um resumo para oficiais de segurança ou guardas, times de resposta e força-tarefas móveis. Os oficiais de segurança são tipo oficiais de polícia que patrulham as ruas. Eles não são realmente treinados para combates reais, tipo uma brecha de contenção. A maioria só fica fazendo a segurança, ronda e mantendo os classes D nas celas. Eles têm só um equipamento básico e, em caso de brecha, eles apenas chamam o suporte e ajudam a evacuar. Os times de resposta é como se fossem a SWAT, têm equipamentos melhores e treinamento para lidar com brechas de contenção de SCPs hostis, a maioria das vezes com o SCP-682. E as forças-tarefa móveis é como se fossem a FBI, CIA ou a Guarda Nacional. Eles são a elite da segurança e geralmente atuam em vários sítios, sendo chamados quando têm que lidar com uma situação muito específica e extremamente perigosa. E por último, temos os membros do Conselho O5. Eles são o topo da Fundação, aqueles que tomam as decisões mais importantes, que regem basicamente tudo o que acontece, tendo acesso ilimitado a qualquer tipo de dado ou pesquisa, e são a prioridade máxima em questão de segurança, pois são o pilar principal que mantém a Fundação longe do colapso. Agora vamos para os níveis de credencial de segurança. Inclusive tem um adendo importante quanto a esses níveis. Eles não são uma hierarquia. Quer dizer, tecnicamente são, mas ter um nível de credencial alto não significa que você vai ter acesso a tudo. Os níveis de credencial de segurança são apenas para acesso a determinadas informações. As pessoas mais importantes são aquelas que têm cargos importantes, mas qualquer um pode ter um nível de credencial alto se for necessário para cumprir o seu trabalho. Por exemplo, um soldado está nas posições mais baixas na hierarquia militar, mas ele precisa de informações sensíveis para concluir o seu trabalho. Então seu nível de credencial seria alto, porque ele teria acesso a informações confidenciais. Agora, um coronel está entre as posições mais altas,
mas ele não precisa saber sobre uma operação que está acontecendo do outro lado do mundo. Logo, o seu nível de credencial seria baixo. Claro que quanto mais alto for a sua posição, mais alto é o seu nível. Mas ter um nível alto não significa que você vai ter acesso a todas as informações. Você só vai ter acesso se você precisar ter, se você for credenciado. Eu tô falando isso porque é bem comum confundirem, inclusive eu já confundi. O que indica as posições são as classes de funcionários. Os níveis de credencial de segurança indicam até onde os funcionários podem saber. Sabendo disso tudo, agora vamos ver os níveis. Nível 0. Apenas para uso oficial. O nível 0 é dado a funcionários que não são essenciais, que não têm o porquê acessar informações e objetos SCP ou outras informações mais confidenciais. Geralmente estão em posições administrativas, de logística ou simplesmente são zeladores em bases que não têm dados operacionais, o que significa que não acontece nada envolvendo a contenção de SCPs. Nível 1. Confidencial. Esse nível é para funcionários que têm proximidade, mas que também não precisam acessar informações. Também são administradores, gerentes de logística ou zeladores, mas dessa vez em áreas que acontece a contenção de SCPs, ou então que lidam com outros tipos de informações sensíveis. Nível 2. Restrito. Esse nível geralmente é concedido para o pessoal da segurança e pesquisa, que precisam de um acesso a um número maior de informações restritas. No caso dos pesquisadores, é para saber mais para conduzir melhor os experimentos. No caso da segurança armada, é para saber mais para saber como lidar melhor com os objetos. E no caso dos especialistas de contenção, é para saber como construir uma cela de contenção apropriada para um determinado SCP. Nível 3. Secreto. É basicamente o nível 2, só que para funcionários tipo sênior, que precisam de informações ainda mais aprofundadas, para planejamento de longo prazo para as mais variadas circunstâncias, seja contenção, recuperação ou até neutralização. Nível 4. Ultra secreto. Esse nível geralmente só é dado para administradores, sendo dados ultra secretos de determinadas áreas e regiões, tendo acesso aos dados completos das pesquisas sênior de longo prazo, assim como a dados táticos de contenção. Esse nível geralmente é dado para diretores de sítio, diretores de segurança e comandante de forças-tarefas móveis. E por último, temos o nível 5, Talmiel. Esse nível é dado aos funcionários das mais altas posições, tendo acesso a dados ilimitados sobre qualquer tipo de área. Geralmente é dado apenas para membros do Conselho O5, ou então para funcionários selecionados, que inspirem confiança e lealdade máxima. Quanto aos membros da classe D, bom, os níveis podem variar, mas geralmente eles só têm acesso ao básico do básico, o suficiente para saberem o que tem que fazer. Tipo, entra nesse portal aí, vê o que tem e conta pra gente o que você tá vendo. É basicamente isso. E você? Que tipo de funcionário você acha que seria na fundação? E não, você não seria um classe D, a menos que você seja um criminoso à beira da morte, ou um cientista que fez muita merda. Eu? É claro que eu seria...